Salve pessoal, tudo beleza? Meu nome é Renan Zak e vamos para mais um diário de trades de hoje, dia 21 de agosto de 2023, segunda-feira. Pessoal, a primeira operação do dia é uma operação que eu não me sinto muito confortável em pegar, apesar de ela ter pago muito e ser talvez a melhor operação do dia. Então eu opero normalmente em regiões de pressão do gráfico, né? Máxima, mínima do dia e nossa linha de choque. E teve alunos que operaram essa região aqui, inclusive eu operei na minha continha menor, né? Continha que eu compartilho a tela no Discord e tudo mais, né? Da sala educacional. Mas é uma operação que eu me sinto muito bem. Por quê? Porque eu vinha de uma baixa no mercado até então. E aqui o mercado me apresentou um princípio de reversão, onde ele fez esse movimento aqui. E eu estava dando continuidade a esse movimento de alta, essa pernada de alta. Eu queria vir pegar mais liquidez aqui para cima. Porém o mercado ali, né, quem pegou essa visão, a pessoa já está identificando já com a visão mais macro, que o mercado caiu, o mercado subiu, ele caiu, subiu e ele não passou a lei de choque, então ele está em tendência de queda. Não está errado, é uma visão mais macro, tá? E quem pegou essa operação, pegou esta visão aqui. O mercado subiu, desceu e marcou isso aqui como sendo seu choque, ou seja, a mudança de característica no gráfico, no tempo gráfico menor, né, num gráfico com mais um. Então essa operação aqui gerou a oportunidade de uma venda com stop na cerca de 200 pontos. E o risco retorno dela era para ser até a linha de choque que era nessa região aqui, tá bem? Então a operação pagaria você cerca de 600 pontos. Eu, Renan, não segurei a operação até aqui, não me senti confortável, tá? E quando ele deu a operação de compra nessa região, eu acabei comprando. E olha só. Então eu entrei, peguei mais ou menos 300 pontos. Aqui tomei um stop. Aqui a reentrada tomei outro stop. Inclusive essa entrada aqui ficou bem bacana pra gente a hora que começou aí. Pena que voltou com tudo e estopou. Aqui eu tenho a entrada da minha linha de choque. É uma entrada que eu não deixo de pegar ela nunca. E acabou dando a reentrada nela também. Tá? É um pouco complicado, né? Então aqui são 4 stops. No pior cenário você tomaria cerca de 200 pontos em cada um. Lógico, não foram stops de 200 pontos todos eles, tá? Mas aqui a gente vai colocar o pior cenário. Então aqui seriam menos 800 pontos já. Aí aqui tem uma operação que você pode pegar ela, tá? Não é fácil de pegar e nem todo mundo pega essa operação. Mas é uma operação que paga você bem tranquilamente. E outra, você sairia no alvo dessa operação, tá? Que seria a reentrada no lugar dessa, seria aqui, essa em amarelo, tá? Então não seria menos 800 pontos, seria tipo menos 600, você excluiria essa entrada, tá? E pegaria essa aqui, onde essa entrada te daria um alvo, tá? Aqui na casa dos 350 pontos. Por que não mais que isso? Porque aqui era onde a gente faria a nossa venda a favor da tendência, tá? Então a gente tem aí topos e fundos descendentes, onde a gente acaba pegando a entrada de venda, tá? Essa entrada de venda ela foi extremamente rápida, né? Foi avisada aí pelo Matheus, onde a gente tem todo o nosso setup aí do pullback sendo acionado, né? A gente tem a tendência macro e a micro alinhadas, ou seja, o tempo gráfico maior você tem uma tendência de queda, o tempo gráfico menor você também tem uma tendência de queda, né? Ele já tinha rompido a linha de choque, né? De choque que eu tinha traçado erroneamente, então eu errei. Não tenho vergonha de falar aqui. Eu acho que é extremamente importante demonstrar os erros humanos, porque vão acontecer erro de interpretação, erro de leitura. E essa operação aqui ela paga bem tranquilo, tá? Cerca de 400 pontos até antes da mínima do dia, né? Então até aqui ela já paga cerca de 400 pontos, você poderia sair. Essa operação aqui você poderia entrar com risco de mais ou menos 120 a 130, 150 pontos no máximo aí. Pegaria essa operação com stop, tá? E ela chegou a pagar, tá, no seu máximo aqui, cerca de 800 pontos. Mas é muito difícil que ia segurar essa operação. Normalmente você ia sair aqui nessa região de fundo, já com cerca de 400 a 500 pontos. E é um lucro bem bacana já. Então a operação seria entrada literalmente nesse pavio, tá? Para vir até essa região de fundo aqui, cerca de 400 pontos. Ao meu ver, tá? É a melhor operação do dia. Está a favor da tendência macro e micro. Então, não que as outras não fossem boas, mas aqui é uma visão de uma operação muito clara,
tá? Então é basicamente uma entrada de confirmação isso aqui. Aí aqui, no final já do período da manhã, o mercado deu uma baita lateralizada, né? E deu uma barra que a gente chama de barra de exaustão, né? Numa região de fundo aí. E a gente acabou entrando, eu acabei entrando bem mais embaixo aqui, tá? Eu entrei nessa região, então chegou a pagar cerca de 500 pontos a operação. Mas vamos colocar aqui o setup da sala, né? Então a entrada seria mais ou menos aqui, a operação chegou a pagar mais ou menos 390, 400 pontos. É uma operação que acredito que todo mundo tem encerrado ela aqui ou aqui na frente, tá? Com mais ou menos 380 pontos, então eu marquei apenas 300, tá? O pior cenário. Aí eu fui almoçar, voltei do almoço e falei, pessoal, tá na reentrada. E eu entrei na operação de novo, acabei tomando um stop de mais ou menos 150 pontos, então eu entrei na mesma faixa de preço daqui, eu entrei aqui na frente porque a expectativa do mercado quando ele faz aqui topos iguais, né, não importa se é duplo, triplo, quádruplo, enfim, é dele vir buscar liquidez nesses topos, tá? Então o mercado ultrapassar essa região. E o mercado, infelizmente, ele não veio. Eu acabei tomando stop e logo depois ele me dá uma reentrada onde ele me paga exatamente 400 pontos da entrada. Mas pessoal, aqui seria tipo exatamente seria no limite. Então eu vou até baixar essa pontuação um pouquinho e deixar só 300 pontos, tá? Por mais que eu não goste de contabilizar 300 pontos ali, a gente tem que entrar num consenso de que o mercado estava difícil, já eram operações contra a tendência e tudo mais, e você poderia sair no alvo técnico aqui, tá? Com cerca de 300 pontos, que era essa região de topo aqui também, tá? Essa região de base aqui. Então, nosso cálculo do pior cenário, pessoal, tirando a primeira operação do dia, que nem todo mundo pegou, tá? A gente vai deixar ela fora da contagem aqui. A gente tem 400, 700, 1000 pontos positivos, tá? Com menos 800 e menos 150, você acaba ficando aí no dia com apenas 50 pontos positivos, um dia de 0 a 0 basicamente. Se você pegou essa operação, você ainda fica com 300 a 400 a 500 pontos positivos, depende de aonde você executou a operação, tá? Então um diazinho bem chato, um diazinho bem lento no nosso índice, né? Digamos assim, para fazer operações, deu muitas operações, mais do que a nossa média, né? Então foram 9 operações no índice, bem acima da média, né? Que são mais ou menos 5 operações por dia, 6 no máximo aí. Então é bem acima da nossa média. Já o dólar, pessoal, foi uma mãe pra gente de novo, bem tranquilo, bem simples, tá? Aqui no começo do dia a gente tem uma operação onde quase que o pessoal ficou de fora, tá? Essa operação aqui, teve gente aí que executou com 10 pontos, teve gente que assim como eu segurou por mais pontos para vir até essa região que era nosso choque, tá? Então era para vir até aqui, o pessoal alfaceou, né? Mão de alface. E assim, pessoal, essa operação aqui ela era muito boa para segurar até aqui, então muitos saíram antes e tudo mais. E quem saiu antes teve, né, uma operação aqui de venda que gerou stop. Porém, ninguém pegou essa operação, mas ela está aqui para demonstrar para vocês, tá? Que teve uma operação de venda aqui, só que no meio do mercado. E a gente ia até o choque, então a gente foi até o choque. Eu vou apagar aqui essa operação negativa para não ficar aqui. E aqui na nossa linha do choque ele acabou dando uma operação de venda bem bacana, com stopzinho bem curtinho de 3 pontos, tá? Stopzinho de 3 pontos literalmente, chegou a pagar aqui uns 9 pontos e meio, só que a maioria do pessoal isso aí com 7, 8 pontos, então contabilizei 8 pontos mesmo nessa operação. O mercado voltou com tudo, até porque aqui já era alvo, tá? A gente tem aqui um order block, onde ele bateu, segurou e voltou, e a gente já estava com a expectativa da reversão por conta deste movimento aqui, né? Eu até falei pro pessoal que eu nem ia esperar esse sweep de liquidez aqui. Eu entrei antes no dólar e eu acabei tomando um stop a mais, mas não faz parte do operacional, tá? Foi um stop de 2,5 pontos e fui estopado exatamente no 69, que é a mínima do dólar. E depois eu acabei entrando com o meu stop no 68, tá? Então faz parte, tá, pessoal? Aqui na máxima do dia, o dólar acabou dando uma oportunidade pra gente muito bacana. Também no order block de venda aqui nessa região, tá? Então ele chegou bem próximo aqui dos topos dessa consolidação em geral de vários dias, né? Que eu estou falando que isso aqui é uma região de venda. Então tudo isso aqui é uma região de venda. Então a gente procura por pontos onde a gente possa vender.
A partir do mercado que ele fez um topo, desceu, subiu aqui, tentou romper e não conseguir, eu entrei vendido, peguei cerca de 10 pontos, né? Aqui ele mostra para você que chegou a pagar cerca de 12 pontos. Protegi minha operação com 10, caí fora da operação. Aí fui almoçar, a hora que eu voltei do almoço, meio-dia e pouquinho, eu mandei um WhatsApp lá no grupo da sala, falei, tá na entrada de novo do dólar, o preço de entrada é o mesmo, e a gente conseguiu entrar aí com um stopzinho de um ponto mais caro, né, que era de 3, aqui ficou 4 pontos, e ele voltou a pagar mais de 10 pontos, né, depois ele chega a pagar cerca de 14 pontos, e é bem tranquilo. Depois você tem uma entrada aqui, num ponto que eu acho até interessante pegar, tá, pessoal? Só que a operação não pagou. Ela ficou um bom tempo que chegou a pagar 6 pontos. E aqui, pelas quase 4 horas da tarde, ele vem stop e você perde 3 pontos no dólar, tá? Então, no dia de hoje, um balanço bem positivo, tá? A gente tem 10, 20, 30, 38, 35 pontos no dólar, tá? Para não dizer que é para contabilizar todos os pontos, pessoal, dá para diminuir um pouquinho aqui a pontuação para 8, 8 e 8. E 8, você pega 8 vezes 4, 24 menos 3, 21 pontos no dólar, tá? Seria um cenário assim, bem ruinzinho para o dia de hoje, tá? Mas é um dia magnífico no dólar. É, eu fiz todas essas operações, inclusive essa compra aqui, e foi assim bem tranquilo, as operações foram bem de boa mesmo. Não peguei o movimento maior do dólar, que foi essa compra tremenda, tá? Porque aqui eu inverti a mão. Inclusive essas operações estão no Instagram, tá? Então quem quiser dar uma olhada lá, estão nos stories. E pessoal, é um diazinho bem assim lento na hora de dar as operações, né? Por mais que tenha muita operação no índice, ficou bem lento, o mercado bem chatinho de operar, né? Segunda-feira sem notícia nenhuma. Então vamos ver se o mercadinho amanhã, de terça-feira, acaba abrindo um pouquinho melhor. Beleza? Então, pessoal, a gente já vê que o dólar está numa acumulação tremenda ou distribuição, né? Ou seja, a gente está numa baita de uma consolidação. A gente tem as regiões aqui, pessoal, preste muita atenção, de máxima e de mínima aqui. Então, pessoal, quando vocês perguntarem qual operação que eu seguro, você sempre vai olhar isso aqui. Quanto mais próximo do topo, mais próximo do 100% você estiver, melhor para você segurar a venda, tá? Quanto mais próximo aqui de baixo você estiver, melhor para você segurar a compra. Quando você está no meio do mercado, tá? O mercado pode ficar indo e voltando na sua cara, tá? Ele fica, vai um pouquinho e volta, vai um pouquinho e volta. Então você não espera rompimento dessa zona que a gente está aqui, essa zona de consolidação. Você não fica esperando sair fora dela, você fica brincando com ela, tá? Então, região de topo procura por lugares para vender, região de fundo procura lugares para comprar, tá? E não fica tentando vender aqui no meio do mercado, tá? Digamos, a parte de baixo do mercado é muito ruim. Por isso que eu até apaguei aquela venda aqui, porque não tinha lógica, a gente estava comprado no momento, não tem como ter tomado aquele stop. Beleza? Então, dólar extremamente consolidado, veio de uma alta bem brusca. A gente tem uma boa pontuação aí para mitigar essa perna. Então, se a gente traçar aí toda essa perna do dólar, a gente tem uma boa pontuação para mitigar. Não acredito na mitigação tão cedo, tá? Do dólar. O cenário dele está bem forte, frente ao real. Mas a gente tem aí regiões para ele chegar, por exemplo, nessa região aqui, eu acho bem interessante ele voltar. E aqui também, tá? Então o preço está aí na tela para vocês darem uma olhadinha. Lembrando que isso aqui são estudos, né, pessoal? É minha opinião pessoal, não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? E nosso índice, pessoal, uma queda tremenda, tá? Então, ele está desfocado aqui, pessoal, no preço por conta da rolagem, né? Quando a gente tiver a rolagem, saiu do preço. Mas isso aqui, ele teria, teoricamente, estar do lado, tá? Então, se a gente abrir, pegar o Ibov aqui e dar uma olhadinha, o Ibov é um preço constante, né? O nosso índice que a gente opera nada mais é que o Ibov acrescido de juros com o tempo. E enfim, o nosso Ibov ele está caindo, né? Vou colocar no gráfico um pouquinho maior para ficar mais fácil de ver. Gráfico de uma hora, a gente tem o Ibov aí em pernadas de baixa, bem tranquilo, tá? Então, nossa bolsa caindo há algum tempo já. E, pessoal, hoje não foi diferente, tá? Então, a gente trabalha com pernadas maiores de queda. Inclusive aqui, pessoal, no nosso Ibovespa, a gente teve um possível falso rompimento de fundo, tá? Ou seja, o mercado pode ter deixado de ter força vendedora e o mercado pode buscar aí combustível que a gente fala, né? Então, quando ele perde a força de um lado, ele faz o movimento reverso, busca liquidez para cair, tá? Ele busca impulso. Eu brinco com o pessoal que se o preço ele quer pular uma barreira, ele quer pular um muro aqui, e você tá do lado do muro, você pula e você não consegue
ir para outro lado. O que você faz quando você está de frente com o muro e não consegue pular? Você volta para trás, pega embalo, vem correndo e tenta pular para ter uma força maior, né? Ter uma impulsão maior, tá? Para daí sim você acabar passando para outro lado. Então prestar bastante atenção aí, a gente está num cenário bem delicado, onde está todo mundo falando de quedas, 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 e os movimentos de alta aí podem ser bem bruscos, tá? Principalmente naqueles principais horários que a gente sempre comenta na sala, né? A abertura do mercado à vista, a abertura da Dow Jones, em horários de notícias de extrema volatilidade que a gente olha lá no calendário do Invest. Beleza, pessoal? Então, presta atenção aí no Ibov, nosso índice nada mais é que o Ibovespa, né? É o mercado futuro de Ibovespa, e presta bastante atenção aí em possíveis movimentos de reversão, que vocês podem pegar movimentos bem grandes, tá? Para o mercado buscar liquidez. Lembrando que operações contra a tendência, pessoal, eu gosto de pegar alvos técnicos, então presta bastante atenção para não ficar segurando a operação contra a tendência, querendo pegar todas as operações sendo longas, tá? Presta bem atenção se você está numa extremidade, se você teve uma boa captura de liquidez, né? Uma boa lateralização, que a gente fala. Presta bastante atenção nesses detalhes que vocês vão se surpreender com o resultado aí se você acabar estudando um pouquinho mais, beleza? Então, dia de hoje 0 a 0 no índice, o dólar uma mãe, beleza? Até amanhã, pessoal.